Nós vamos falar algumas palavras agora sobre o fogo violeta, como ele atua sobre o karma e como o karma funciona. Nós, durante nossas encarnações, durante toda a nossa existência, recebemos diretamente de nossa divindade, de nossa presença Eu Sou, a energia, vibração e consciência que nos mantém vivos, que nos faz pensar, sentir, que nos faz viver. Essa energia, vibração e consciência, à medida que ela é utilizada por nós, ela recebe o nosso padrão eletrônico. O padrão eletrônico é como se fosse uma impressão digital. É uma marca que nós imprimimos em cada energia, vibração e consciência que utilizamos, à medida que utilizamos, e que é única. Nenhuma outra pessoa tem o mesmo padrão eletrônico que o nosso. Então, à medida que nós vamos utilizando essas energias, através de pensamentos, de sentimentos, de ações, nós vamos gravando nessas energias a nossa própria impressão, nosso próprio padrão eletrônico. Quando nós fomos emanados do coração da criação, o objetivo era que nós expandíssemos os reinos do universo, através de pensamentos, sentimentos e ações construtivas de amor, de luz, nós amplificássemos o universo. Como funciona? À medida que utilizamos essas energias, vibrações e consciências da nossa divindade, com padrões positivos, padrões de amor, essas energias, elas amplificam a luz, se armazenando em um campo de força chamado corpo causal. O nosso corpo causal é um campo de força que armazena toda a luz gerada por nós em todas as encarnações. Cada energia, vibração e consciência que nós emitimos de forma construtiva, de forma perfeita, que gerou outros campos de força construtivos no universo, através dos tempos, através de nossas vidas, e essas energias ficam armazenadas em nosso corpo causal. Dessa forma, é um reservatório gigantesco de perfeição. E sempre que for necessário, nós podemos tirar proveito, invocar os bens de nosso corpo causal para envolver a nossa vida, para nos abastecer com perfeição, com luz, com harmonia. E há muitos decretos nesse sentido, de invocação dos bens do corpo causal. Então é muito importante que nós tenhamos em mente isso, que tudo que nós utilizamos de forma perfeita, todos os pensamentos, sentimentos, toda energia, vibração e consciência que utilizamos de forma construtiva, amplificando os reinos de Deus, ela regressa em luz para o nosso corpo causal. Por outro lado, se nós utilizamos essa energia, vibração e consciência de forma destrutiva, ela fica distorcida e não consegue regressar ao nosso corpo causal, à nossa presença divina. É como se nós emprestássemos alguma coisa a algum amigo nosso, toda perfeita, a coisa perfeita, e recebêssemos a coisa toda destruída de volta. Nós não iríamos aceitar, ou pelo menos não gostaríamos que assim fosse que acontecesse. As energias, vibrações e consciências distorcidas por nós, que recebem o nosso padrão eletrônico, elas ficam desequilibradas sobre o planeta, pois elas só conseguem regressar à nossa criação, ao nosso corpo causal, se elas forem purificadas. Há algumas formas de purificação dessas energias. A primeira delas é através de receber de volta o mesmo padrão com o qual nós distorcemos essa energia. Então, se nós desequilibramos essa energia com ódio, por exemplo, essa energia regressa em ódio para nós, e assim nós desfazemos o nó que criamos no passado. Ou qualquer outro tipo de imperfeição ou desequilíbrio gerado nessa energia regressa da mesma forma, com as suas peculiaridades de tempo e de espaço, para que sejam desatado esse nó e a energia regresse perfeita à nossa criação. Esse regresso dessa energia para ser desatada, para o nó ser desfeito e ela voltar de forma perfeita para a nossa criação, é o que é o nosso karma.
Nosso karma nada mais é do que nós colocamos de volta a nossa energia, vibração e consciência de forma perfeita. Então ela desce perfeita, é utilizada de forma destrutiva, fica sobre o planeta de forma destrutiva e regressa ao seu emissor para ser desatado esse nó da destrutividade e regressar de forma perfeita à consciência divina, ao nosso corpo causal. Então, o karma, o retorno da energia, é uma das formas de nós conseguirmos reequilibrar as energias que nós destruímos no passado. No entanto, você pode estar perguntando: ora, mas há pessoas que fazem mal, vivem fazendo mal constantemente e têm uma vida perfeita, opulência, e nada de mal lhes acontece. Nessa vida, se nós olharmos de uma forma limitada, como uma encarnação apenas, com um período de 80, 90 ou 100 anos de vida, nós encontraríamos a injustiça. É por isso que esse karma, esse retorno das energias, eles não necessariamente retornam para a pessoa, para o seu emissor, numa mesma encarnação. Ele pode vir em encarnações futuras. E isso faz-nos pensar nas aparentes injustiças que acontecem, nas aparentes faltas de oportunidade que acontecem com milhares de pessoas, milhões de pessoas, o planeta inteiro, que sofrem e sofrem e sofrem e não encontramos as razões, os motivos pelos quais eles sofrem, já que naquela vida essas pessoas só tiveram sofrimento, não tiveram oportunidade. Elas nada mais estão fazendo do que colher o que semearam no passado, que agora eles estão lhes retornando. Isso torna o nosso pensamento um pouco mais amplo em relação ao retorno do karma e às encarnações. Naturalmente, as encarnações, o retorno do karma, não pode servir de desculpa para nós não fazermos nada, para não ajudarmos aos outros. Essas pessoas que estão em sofrimento, elas necessitam o nosso auxílio, a nossa compaixão. E por isso é importantíssimo nós auxiliarmos materialmente e, muito mais importante ainda, auxiliarmos espiritualmente, invocando a misericórdia e o fogo violeta para elas, como nós veremos mais adiante. Vida após vida, destruindo e desequilibrando as energias, faz com que exista uma massa enorme de energias desequilibradas para que nós tenhamos que dar conta. Dessa forma, cada vez mais esse acúmulo de energia vai sufocando a humanidade. E chega a um ponto que é quase impossível da humanidade conseguir reequilibrar suas energias e devolvê-las de forma perfeita, pois um karma se sobrepõe ao outro cada vez mais, e a humanidade não consegue desatar todos os nós. Por isso, a misericórdia divina, através do amado Mestre Ascensional Saint-Germain, trouxe ao planeta o fogo violeta. O fogo violeta tem dentro de suas características a misericórdia, o perdão, a libertação e transmutação. O fogo violeta, quando atua sobre as energias, vibrações e consciências da humanidade mal utilizadas, ele tem a possibilidade de, através da misericórdia divina e do perdão, transmutar esses padrões imperfeitos e desequilibrados de volta à sua perfeição original, sem que haja a necessidade do seu emissor sofrer aquele desequilíbrio que ele causou à vida, sem que haja a necessidade do seu emissor desatar o nó que ele gerou no passado ou no presente. Então, vejamos, é a própria misericórdia divina nos dando à humanidade muito mais do que nós merecemos. É o perdão divino atuando através do fogo violeta cósmico. É, nesse momento, fundamental que nós utilizemos intensamente esse campo de força, essa energia, vibração e consciência de Deus, que é o fogo violeta. Pois esse campo de força, o fogo violeta, através da misericórdia, perdão, transmutação e libertação, permite com que nós nos livremos
dos nós que nós atamos no passado, de nosso mau uso da energia, vibração e consciência divinas, de forma que nós consigamos nos livrar desses desequilíbrios sem que tenhamos que sofrer de volta o retorno dessas energias. Então, é imprescindível a utilização maciça do fogo violeta todos os dias, o máximo que nós pudermos, para nos livrarmos daquele débito kármico que nós temos. E à medida que fazemos isso, nós também livramos a humanidade dessas energias, vibrações e consciências acumuladas com o mau uso de nossa energia, com o mau uso de nossa vibração, com o mau uso de nossa consciência. E também livramos a humanidade do próprio mau uso da energia, vibração e consciência da própria humanidade, pois quando utilizamos o fogo violeta, nós trabalhamos não só o nosso campo de força energético, bem como o campo de força de toda a humanidade. E fazendo isso, nós conseguimos a cada vez mais libertar o planeta do acúmulo de energia, vibração e consciência, de desequilíbrio que está envolvendo, que está impedindo a humanidade conseguir atingir o seu estado mais elevado de consciência. E à medida que nós transmutamos nossas energias do passado, essas energias, novamente puras, elas regressam ao nosso corpo causal. Então, no próximo vídeo, nós iremos fazer um exercício, um trabalho, decreto e visualização de fogo violeta, atuando em nosso karma e atuando no karma da humanidade.